Sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas. Nós gostaríamos de convidar vocês a abrir a palavra do Senhor no Antigo Testamento hoje. Nós vamos hoje ver o profeta Jeremias. Abra a sua Bíblia no Antigo Testamento, no livro do profeta Jeremias, lá no capítulo 18. Enquanto você procura aí na sua Bíblia e permaneça com a sua Bíblia aberta, como de costume. Eu vou abrir o texto aqui também e dizer para vocês que essa mensagem que nós vamos resumir hoje, ela foi ministrada na igreja no último dia 29 de maio. Jeremias capítulo 18, versículo 1. Amém? Que o Espírito Santo de Deus ilumine a nossa mente, o nosso entendimento e nos conceda a sabedoria que nós precisamos no entendimento dessa palavra tão preciosa que é a palavra do Senhor. Jeremias capítulo 18, versículo 1. Esta é a palavra que veio a Jeremias da parte do Senhor. Vá à casa do oleiro e ali você ouvirá a minha mensagem. Então fui à casa do oleiro e o vi trabalhando com a roda. Mas o vaso de barro que ele estava formando estragou-se em suas mãos. E ele o refez, moldando outro vaso de acordo com a sua vontade. Então o Senhor dirigiu-me a palavra: ó comunidade de Israel, será que não posso eu agir com vocês assim como fez o oleiro? Pergunta o Senhor. Como barro nas mãos do oleiro, assim são vocês nas minhas mãos, ó comunidade de Israel. E a proposta da nossa mensagem hoje é que nós precisamos compreender e entender que Deus nos revela a sua vontade pela sua palavra. Amém? O profeta aqui é o profeta Jeremias. O tempo de seu ministério está entre 626 a 586 a.C. E o juízo de Deus era certo. Haja vista a incredulidade da nação e o seu consequente afastamento em relação a Deus. O povo havia se afastado de Deus, o povo havia se tornado incrédulo, ninguém mais ouvia Deus, ninguém mais ouvia os profetas. Os reis eram maus e quando o reino era mau, toda a nação ia mal, o povo perecia. É bem provável que esses acontecimentos aqui tenham ocorrido durante o reinado de Jeoaquim, que era filho de Josias. O Jeoaquim era ruim, o Jeoaquim não amava Deus, ao contrário do seu pai que amava Deus. Então, é bem provável que Jeoaquim começou a reinar em 609 a.C. E ao contrário de seu pai que amava a Deus, Jeoaquim não considerava as palavras do profeta. O profeta trazia as palavras, Jeremias trazia as palavras de orientação, palavras da parte do Senhor, palavras de alerta, palavras de contexto. Arrependam-se. O insight é arrependam-se. Em relação às questões políticas, o Jeremias tentava aconselhar o rei e este não o ouvia. E em relação às questões espirituais, muito menos. E o juízo de Deus é um dos temas que estão presentes nos escritos do profeta Jeremias, que deveriam ser observados pelo seu povo. As instruções deveriam ser levadas à risca. O povo precisava obedecer para que pudesse usufruir das bênçãos do Senhor. E a mensagem era de alerta, a mensagem era de arrependimento da parte do Senhor pelo profeta. O Senhor nosso Deus leva o profeta à casa do oleiro para que este observasse como Deus iria trabalhar na vida do seu povo, na vida da nação, em relação ao juízo que ele estava por vir, em relação ao juízo que Deus estava para fazer, a ação que deveria ser tomada tão logo da parte do Senhor. E nós estamos falando aqui do que poderia acontecer, e aconteceu. O povo foi levado cativo à Babilônia, foram 70 anos de cativeiro. O povo sofreu, muitas pessoas morreram na mão dos babilônicos. E Deus aqui, ele usa a figura de um oleiro e um vaso. E o vaso quebrado é uma das mais belas imagens, uma das mais belas ilustrações que nós temos na Bíblia. Eu gosto muito dessa sentença no verso 4, de acordo com a sua vontade. E o verso 4 diz o seguinte: mas o vaso
de barro que estava formando estragou-se em suas mãos. E ele o refez, moldando outro vaso de acordo com a sua vontade. Esta sentença, ela aponta para a soberania de Deus, que realiza a sua livre vontade. Texto bíblico que vem à nossa mente, que eu consigo me lembrar, é a oração que o Senhor Jesus Cristo nos ensinou em Mateus capítulo 6, versículo 10. Lembram-se? Onde a gente diz assim, na nossa oração do Pai Nosso: seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. A soberana vontade de Deus nos convida à obediência. A primeira característica que nós observamos no texto é a atenção de Jeremias em escutar e obedecer ao Senhor. A segunda atitude está relacionada à ação de Jeremias. Dar o primeiro passo. Ouvir, escutar, mas dar o primeiro passo. Ir até a casa do oleiro. Jeremias presta atenção. Versículos 3 e 4. Eu o vi trabalhando com a roda, mas o vaso de barro que ele estava formando estragou-se em suas mãos, e ele o refez, moldando outro vaso de acordo com a sua vontade. Verso 4. A interpretação desta imagem estava relacionada à nação de Israel. Deus precisava mostrar ao profeta Jeremias como estava a nação de Israel, o seu povo. E a chamada era: olha, meu povo, ou é por amor, ou é pela dor. E a decisão precisava ser pessoal, ou seja, de cada um em relação ao Senhor. E atualmente também, hoje, essa ilustração, essa imagem do oleiro, na figura de Deus, tem muito a ver comigo e com você, porque nós somos os vasos que precisam ser restaurados, transformados. Essa imagem é muito atual. Precisamos entender, somos vasos nas mãos do Senhor. Somos instrumentos nas mãos do Senhor. O Senhor deseja muito que sejamos pessoas melhores, pessoas melhoradas. Entenda isso de uma vez por todas e pare de resistir. Seria o mesmo que dizer: se deixe ser ensinado ou ensinada. A mensagem do Senhor é: nós não controlamos a situação, mas sim Deus. Deus é Senhor sobre todas as coisas, e quanto a nós podemos descansar sim no Senhor. Sim, nós podemos descansar porque nós estamos em boas mãos. Podemos esperar no Senhor em obediência, na segura expectativa de que Deus tem sempre o melhor para cada um de nós. Mesmo que isso, via de regra, envolva processos difíceis, processos dolorosos, dores, nós precisamos considerar que Deus trabalha em nós. A sua graça é que promove a restauração. A sua graça é que também promove a segurança. Amém? Então é isso, né? Essa é a primeira parte. Só para a gente relembrar, a soberana vontade de Deus nos convida à obediência. Mas a soberana vontade de Deus também nos convida a nos submetermos a Deus. Assim como o oleiro tem poder sobre a argila, o Senhor nosso Deus e Pai tem autoridade e poder sobre as nações. Deus é soberano sobre as nações. Deus é soberano sobre todo o universo. Isaías 40, 26 diz assim, Isaías capítulo 40, versículo 26. Ergam os olhos e olhem para as alturas. Você abre os olhos, olha para as alturas, contempla o firmamento, todas as coisas, até onde a sua vista não alcança. Quem criou tudo isso? É a pergunta que o texto faz. Aquele que põe em marcha cada estrela do seu exército celestial. E a todas chama pelo nome. Ô glória! Tão grande é o seu poder e tão imensa a sua força,
que nenhuma delas deixa de comparecer. A vontade do Senhor é sempre melhor para cada um de nós. Nós precisamos parar de lutar com Deus e sermos submissos à sua vontade. O apóstolo Paulo, entusiasmado com isso, atônito com isso, ele lá no capítulo 11 de Romanos, capítulo 11, versículos 33 e 34, diz assim: ó profundidade da riqueza, da sabedoria e do conhecimento de Deus, quão insondáveis são os seus juízos e inescrutáveis os seus caminhos. Quem conheceu a mente do Senhor, ou quem foi o seu conselheiro? E eu posso concluir aqui informando a todos vocês que a própria Bíblia explica a Bíblia. Veja só o que está acontecendo aqui no nosso texto, Jeremias capítulo 18. Veja só o desfecho dessa situação, dessa questão, versículos 7 a 10. Se em algum momento eu decretar, palavras do Senhor, se em algum momento eu decretar que uma nação, um reino seja arrancado, despedaçado e arruinado, e se essa nação que eu adverti converter-se da sua perversidade, então eu me arrependerei e trarei sobre ela a desgraça que eu tinha planejado. Se em outra ocasião eu decretar que uma nação ou um reino seja edificado e plantado, e se ele fizer o que eu reprovo e não me obedecer, então me arrependerei do bem que eu pretendia fazer em favor dele. A grande verdade, o que nós precisamos entender aqui é que Deus não muda. Em Deus não há variação de mudança. Não é Deus quem muda, mas sim a situação que muda, as pessoas que mudam. Na primeira situação, Deus enviaria juízo. Porém, se a nação se arrepende, assim como aconteceu com Nínive, o profeta Jonas foi lá, pregou a palavra de Deus por 3 dias, toda Nínive se arrependeu. Uma cidade inteira, 120 mil pessoas aproximadamente. Aquela cidade ia ser alvo de juízo de Deus, mas Deus manda o seu mensageiro, dá a mensagem, a cidade se arrepende, resolve obedecer. Então Deus tem compaixão. Na segunda situação, Deus prometeu abençoar, porém a nação desobedeceu. E o resultado foi: a mão de Deus pesou sobre a nação. É isso, não foi Deus que mudou, ou Deus que muda, mas sim a situação que mudou. Observe os versículos 11 e 12, para que a gente possa encerrar aqui. Verso 11. O Senhor disse a Jeremias: diga ao povo de Judá e aos habitantes de Jerusalém que cada um se converta de seu mau procedimento e corrija a sua conduta e as suas ações. No verso 12, mas o povo respondeu ao profeta: não adianta, nós continuaremos com os nossos próprios planos, cada um de nós seguirá o seu próprio caminho. Resultado desta história: sofrimento. Porque é assim, Deus nos entrega as nossas vontades, aos nossos desejos. É sempre assim. Na aliança de Deus, na proposta de relacionamento com Deus, a proposta de Deus é de bênçãos em função da obediência. Nunca se esqueça disso. E maldição em função da desobediência. Notem bem, não é Deus quem muda, e sim a situação. Nós podemos concluir aqui informando que Deus é Senhor sobre todas as nossas vidas. Soberano, absoluto em suas decisões. Ser vaso nas mãos do Senhor significa dizer que nós somos instrumentos nas suas mãos. Isso é um privilégio para cada um de nós. E assim sendo, e eu encerro com essa palavra do apóstolo Paulo, com esse versículo, assim sendo, o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, afirma, Romanos capítulo 12, versículo 2, a vontade do Senhor é boa, agradável e perfeita.
Louvado seja o nome do Senhor pela sua palavra. Engrandecido seja o nome do Senhor pela sua palavra. Que possamos nós observar essa palavra e nos arrependermos diante do Senhor. Amém? Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão e as consolações do Espírito Santo de Deus seja sobre a sua vida, meu irmão, minha irmã, em nome de Jesus, seja sobre a sua família, a extensão da sua família, o seu trabalho, o seu ministério, para a honra e glória do Senhor. Nunca se esqueça, quer você coma, quer você beba ou faça qualquer outra coisa. 1 de Coríntios, capítulo 10, versículo 31. Faça tudo para a glória de Deus. Amém. Deus os abençoe. Abraços.